Boa noite, pessoal. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos ver a unidade 2, dialetologia. Vamos ver que ciência é essa, né? O conceito de dialeto, idioleto e sotaque, ok? Então, vamos ver aqui, aí você pode perguntar, mas a disciplina é sociolinguística e o que é que tem a ver com dialetologia? Bom, são duas ciências que tratam da pesquisa de campo, né? Que pesquisa a língua no seu ambiente. No caso, a dialetologia pesquisa a língua no ambiente geográfico, físico, né? No território. E a sociolinguística no aspecto social, que nós vamos ver mais à frente as características da sociolinguística. A dialetologia ela vai ganhar um status maior de ciência no século XIX, certo? Então vamos ver aqui qual é a diferença entre sociolinguística e dialetologia. Por que a dialetologia está inserida nesse contexto das nossas aulas? Dialetologia trouxe valiosa contribuição à sociolinguística e à linguística em geral. Vale ressaltar que a linguística ela vai ganhar status de ciência a partir de Ferdinand de Saussure, né? Que é considerado o pai da sociolinguística, da sociolinguística moderna, né? Da linguística moderna, tá? Então, a partir de Saussure é que nós temos essa característica. Para Cardoso, a dialetologia é o estudo sistemático dos usos linguísticos. É a língua em uso, assim como a sociolinguística também, né? Então, elas cuidam dessa língua no seu momento de uso, no seu entorno, né? Enfim, social, diatópico, no caso geográfico, né? Diastrático e diafásico. E a observação das variedades geográficas. E como eu falei ontem, nós vamos ver que o português, por exemplo, se comporta no mundo de diversas maneiras. Por quê? A sociedade ela tem a sua autonomia, a sua soberania, né, para criar a sua língua e suas variedades. Então, a sociedade portuguesa fala um português, né, com aquelas características de Portugal. A sociedade da África fala a sua português e esse português ele é influenciado por outras línguas locais, né? Em Goa também, que já está enfraquecendo, bem enfraquecido a presença da língua portuguesa. No Brasil, diferente, quer dizer, uma variedade geográfica. Então, por quê? Porque são realidades diferentes, né? E aí, contando no Brasil, dada a grandiosidade territorial do Brasil, nós vamos ver que ele, dentro do próprio país, né? Dentro do país nós temos características diferentes, né? Variedades geográficas diferentes. Então, no Nordeste tem uma característica, tanto na fonética quanto no léxico, né? Vale ressaltar, reforçando o que eu falei ontem, a língua, a variação linguística, ela é muito fértil no âmbito da lexicologia, do léxico e no âmbito da fonética, né? Então, da sintaxe, você vai ver, da sintaxe há uma certa variedade, né? Mas é bem mais tímida essa variação. Dá exemplo, você no Sudeste, por exemplo, eles falam você. No Sul e no Norte do país, nós gostamos muito do uso do tu, né?
Então, isso aí é uma variação lexical, né? Aí nós vamos ver dentro da sintaxe, por exemplo, nós podemos dizer nós queremos fazer isso, e variando, nós vamos dizer, a gente pode fazer isso, né? Com mais as suas variantes, a gente podemos fazer isso, enfim. Nós pode fazer isso, né? Nós podemos, então são variações dentro da sintaxe, né? Enfim. E somente a partir do século XIX que esses estudos sistematizam, se demonstrando objetivos próprios e metodologia definida por meio da dialetologia, disciplina que assumiu a tarefa de descrever comparativamente os diferentes sistemas ou dialetos em que uma língua se diversifica no espaço e de estabelecer os seus limites, segundo Dubois, 1978. Bom, a dialetologia ela tem a tarefa de descrever comparativamente. Então, ela vai fazer comparações, né, entre as diglossias, né? Então, ela vê as isoglossas. O que é isoglossas? Onde é que a língua coincide? Vamos pegar um exemplo aqui no Amazonas. Vamos supor que em Itacoatiara se fale jerimum, aí nós vamos fazer uma pesquisa em Borba, fala-se jerimum, né? E aí vamos fazer, de repente, sei lá, eu não estou afirmando, tá? Porque isso aí é apenas um exemplo grosseiro. Aí, de repente, lá em Barcelos se fala abóbora, né? Então, aí você vai observar que os pontos que coincidem, que são as isoglossas, né? Comparando o português de um determinado contexto linguístico, né? De um espaço físico, nós vamos ver que em determinadas situações usa-se o mesmo elemento e em outras situações não, né? Então, a metodologia da dialetologia ela é diferente, a metodologia de pesquisa, ela é diferente da sociolinguística. A sociolinguística trata com determinada quantidade de informantes, né? Já a dialetologia não precisa de um tamanho tão grande de informantes. E vão trabalhar com as cartas, né? Enfim, tem toda uma metodologia diferente da sociolinguística. A sociolinguística trabalha, por exemplo, ela vai dividir as variáveis em faixa etária, né? Grau de instrução, se é masculino e feminino. Já para a dialetologia, ela não vai por esse caminho, né? Ela só vai pelo caminho onde que a palavra, que aquele léxico é repetido, por exemplo, ou aquela pronúncia é repetida, onde é que ela se compara, por isso que é comparativamente, tá bom? E se diversifica no espaço de estabelecer os limites. É muito complicado se falar em fronteira linguística, porque às vezes onde é que está essa fronteira, né? Nós não temos uma linha demarcatória, de dizer, a partir daqui se vai falar jerimum, a partir daqui vai se falar abóbora. Não, não existe. Não existe essa possibilidade, né? Então, onde é que está demarcado? A gente não sabe. Tá bom, amados? Bom, Eugênio Cossério foi um linguista romeno, né? Que morou no Brasil, inclusive ele deu aula na UF, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. Ele era contemporâneo do professor Matoso Câmara, né? A convite de Matoso Câmara, ele veio trabalhar no Brasil. Ele diz haver dois interesses fundamentais para a dialetologia. Enquanto o primeiro visa o estudo da distribuição espacial, o espaço geográfico, olha aí, cuida sempre a distribuição do léxico, enfim, da língua, né, no espaço geográfico, ou seja, da variedade diatópica. Então, espaço geográfico e diatopia, né, quer dizer a mesma coisa,
tá? Quando se fala de diatópico, a sociolinguística trabalha. Então, por exemplo, eu fiz o meu trabalho em Borba. E eu posso, só que não era um trabalho comparativo, né? Eu trabalhei ali para ver se a língua permanece ou se a língua está em processo de transformação, né? Aí como é que eu faço isso? Eu vou escolher os informantes e dividi-los em variáveis. Então, variáveis de gênero, masculino e feminino, porque nós sabemos que a língua ela é diferente do homem para a mulher fala diferente do homem, tá bom? Ela é diferente da faixa etária, um jovem fala diferente de um adulto, que fala diferente de um idoso, né? Uma pessoa escolarizada, que é o grau de instrução que vai influenciar aí, tem uma língua, uma variável, uma variante, usa uma variante diferente de uma pessoa não escolarizada, tá bom? Aliás, para a linguística, quanto menos a influência da escola, é melhor, porque nós sabemos que a escola ela é responsável por uma face da língua, né? Que é a língua culta, a norma culta, é responsabilidade da escola, né? Agora, a linguística, ela cuida da... Então, quanto menos influência da escola no seu falante, melhor, ok? Melhor. Já a dialetologia, ela cuida apenas do lugar, né? Do espaço físico, da geografia. A distribuição espacial da língua, ou seja, da variedade atópica e das relações interdialetais. O segundo fundamenta-se em comparações lexicogramaticais, gramática comparada, né, entre as variedades. Observemos que com o primeiro objetivo a disciplina busca estabelecer a extensão das variedades espaciais, até onde aquela variação, aquela variedade vai. É por isso que a fronteira linguística é meio complicada a gente demarcar, né? É meio difícil. A extensão da variedade espacial e, por conseguinte, os limites da realização dos fatos linguísticos observados. Por sua vez, o segundo interesse da dialetologia conduz à observação e ao registro de fenômenos linguísticos espacialmente comparáveis, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu posso fazer um trabalho, né, um trabalho de campo, uma das avaliações podem ser dentro desse aspecto aí, a gente fazer um registro. Eu já fiz o trabalho em Itacoatiara. Aliás, a parte sul do Amazonas já foi todo mapeado por mim e pelo professor Cirineu, lá da Universidade da Paraíba. Então, eu já fui o Rio Madeira todo, que foi... Borba, só Borba foi o meu subsídio para a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, mas eu fiz até o Maitá, Manicoré, Novo Ariponã, nós fomos para Itacoatiara, Silves, Barreirinha, Parintins, enfim. Maués também nós fomos, já fizemos o trabalho tudo por aí. E eu, depois que eu me aposentei, eu fiquei de fazer a parte norte, que pegaria o Rio Negro todo, até São Gabriel da Cachoeira, e o Rio Solimões todo, mas aí paramos, enfim. Não ficou aí para os próximos estudiosos fazerem esse mapeamento, ok? Cardoso destaca 2 objetivos da dialetologia: o reconhecimento das diferenças ou das igualdades, onde é que se diferencia e onde é que se iguala, né, uma língua. O estabelecimento das relações entre as diversas manifestações linguísticas documentadas nos diferentes espaços e realidades prefixadas. Então, toda vez que se vai para campo, a gente a gente não faz como um lenhador, que põe o machado nas costas e vai embora atrás de lenha. Então, ele vai, onde ele vai encontrar essa lenha? Pode ser que ele encontre aqui, ali, acolá, enfim. O linguista não, ele vai tanto o dialetólogo como o sociolinguista, ele vai para campo,
já com uma visão, com um projeto pré-fixado, tá? Se você pegar uma caneta e um papel eu vou pesquisar ali, o que eu vou pesquisar? Onde é que eu vou pesquisar? Quem vai ser meus informantes, entendeu? Então tem que ter uma programação prévia. As cartas, por exemplo, da dialetologia, você tem que fazer um levantamento do léxico, né, para você ver. Aí você vai ficar de ouvido ligado, né, quando você for analisar seus dados, onde é que determinados pontos do uso da língua se diferencia, onde se iguala, ok? Em síntese, tanto para Cossílio como para Cardoso, estão no âmago da disciplina da dialetologia a descrição da diversidade espacial e o cotejamento da realidade linguística nas diferentes zonas. São essas características que fazem da dialetologia a ciência da variação espacial. Ok? Isso é a grande diferença entre ela e a sociolinguística. Porque a sociolinguística é a ciência da variação social. Daí o nome sócio, né? Sociolinguística, a língua no social, certo? A dialetologia, ela não quer saber se ela vai entrevistar um homem, uma mulher, se é idoso, se é jovem, ela não quer saber, ela quer saber do lugar. Tá? O local, o espaço físico para ela que é o que interessa. Para saber se em determinada zona, se em determinada área geográfica se fala as isoglossas, né? Ou não. Né? Onde é que coincide, onde é que diferencia, onde que se iguala. Certo? São essas características que fazem da dialetologia a ciência da variação espacial, da limitação dos espaços, do reconhecimento das áreas dialetais, contribuindo para uma visão de dialeto que extirpe preconceitos e seja desprovida de estigmatização. Veja bem, tanto a dialetologia quanto a sociolinguística, elas são ciências inclusivas, né? Por isso que eu acho importantíssima essa disciplina, ela adentrar os portões da escola, né? E, infelizmente, eu tinha todo um vislumbre, né, de trabalhar com vocês e ir para campo com vocês, aí em Itacoatiara, né? Mas, infelizmente... mas eu estarei aqui à disposição de vocês para quando vocês quiserem dirimir, né, as dúvidas ou qualquer apoio. Eu apoio até hoje, por exemplo, Pará, lá no Pará eu tenho os meus amigos que me procuram muito. Eu faço trabalho aqui com os paraenses lá da UFPA, enfim. O espaço geográfico evidencia a particularidade de cada terra, de cada terreno, de cada territorialidade, exibindo a variedade que a língua assume de uma região para outra, como forma de responder à diversidade cultural, à natureza da formação demográfica da área, à própria base linguística preexistente e à interferência de outras línguas que se tenham feito presentes naquele espaço no curso da sua história. É fundamental que entendamos que o preconceito linguístico desculpem a expressão, é uma tremenda burrice, tá? Porque tanto a língua em uso, ela vai respeitar as necessidades da sociedade, e cada sociedade é diferente uma da outra. Então, a sociolinguística, ela gosta da diversidade, né? Ela gosta da diversidade. Enquanto Sucy gostava da universidade, a língua única, né? Da imanência da língua, da unidade da língua, o Labov trata a sociolinguística trata da diversidade. Então, a cultura é diferente. Se a cultura é diferente, claro que a língua vai ser diferente, porque língua é cultura também, né? Então, nós não podemos exigir que aqui no norte se fale igual como se fala no Rio de Janeiro. E há um tremendo equívoco
quando alguém fala, né? Aliás, até ouvi isso uma vez lá da minha orientadora lá em Portugal, dizendo que o português padrão do Brasil é o português carioca. Ora, isso aí é uma tremenda um tremendo desconhecimento linguístico e um tremendo preconceito, que não existe português padrão. Todo português é padrão para aquela comunidade. Né? Então, se a cultura, se nós não podemos, nós, por exemplo, do Amazonas, somos os povos da floresta, o povo da água, da floresta, né? Então, nós temos as peculiaridades. E quais são, por exemplo, o léxico que nós vamos, que vai estar bem presente no nosso cotidiano, né? É diferente, não pode ser igual, não pode ser igual, né? Do Rio Grande do Sul, do Sudeste, do Nordeste, enfim, porque são realidades diferentes, tá? Então, o estudo tanto da dialetologia quanto da sociolinguística vai tratar dessas questões aí. E a dialetologia, porque ela vai trabalhar dos dialetos, por exemplo. Eu lembro quando eu estava em Boba, eu ainda estava saindo da adolescência, lá pelos meus 17 anos. Eu tinha uma pessoa muito querida que infelizmente já faleceu. E aí ela dizia o seguinte: eu já falei para Quidinho, eu acho tão engraçado, eu me lembro disso muito bem, para dar uma vira para o lado de Riba, para modo de ver se encontra alguma coisa para a gente comer. Então, para dar uma vira, para dar um giro, para dar um rolé, para dar uma volta, né? Pro lado de Riba, pro lado de cima, né? Então era pro lado de cima da cidade para ver se achava um peixe, uma carne para comprar, né? Porque as dificuldades eram tantas que a gente não tinha um supermercado para ir lá tá recheado de carne. Então, quando chegava o peixe, quando chegava a carne, aquilo acabava rapidinho, entendeu? Então, quem que vai entender? Isso aí passa a ser um dialeto, entendeu? Passa a ser um dialeto. Quando eu fui fazer a minha pesquisa no Rio Madeira, quem foi comigo foi o doutor Cirineu. O Cirineu, ele é do Espírito Santo, estudou no Rio de Janeiro, morou na Europa, fez inclusive um mestrado lá em Paris, na Sorbonne, e agora é professor da UFPB, tá morando na Paraíba. E quando nós fomos fazer a pesquisa, nós acertamos. Eu digo, olha, você vai... a presença dele, ele é uma pessoa que tem traços europeus, ele é alto, branco, né? Então destoa completamente do tipo amazonense, né? Do homem amazonense, destoa completamente. E aí eu digo, meu Deus do céu, vai ser um problema, porque as pessoas vão ficar inibidas, né? Vão ficar inibidas, enfim. Aí nós acertamos o seguinte, olha, deixo que como eu sou da terra, eu não conhecia as pessoas, né, os nossos entrevistados, mas eu conheci os locais, enfim. E a minha cidade, quando eu morei, todo mundo conhecia minha mãe, meu avô, né? Foi fácil para mim, porque eu já me identificava. Então, até então, ele esperava que eu começasse, né, fizesse o social, para poder as pessoas se desarmarem um pouco, né, da presença dele, porque aquela presença agredia, ao ponto de algumas meninas se apaixonarem por ele, mas enfim, pelo biotipo, né, pela estatura, é bonitão, né, enfim. E às vezes, aí era um problema para mim, porque às vezes eles podiam até interpretar de que eu estava, né, com pavulagem, como a gente chama no Amazonas, né? Então, exibida, né? Porque eu tinha que ver se aquela língua que eu tinha deixado quando eu tinha saído de Borba, meus 18 anos, ainda existia. Então, eu estava pesquisando a língua e eu não podia influenciar
né, os meus entrevistados, nem com a presença do professor e nem com o meu status, né, de uma professora da universidade, enfim, com um doutorado já aí à porta, enfim. Então eu tinha que me comportar de tal maneira que às vezes eu ficava preocupada de eles interpretarem de outra maneira, como se eu estivesse querendo aparecer, né, me empavular, enfim. E aí, uma vez ele perguntou, nós chegamos numa comunidade, nós fomos entrevistar os jovens primeiro, né? Deixa eu ligar aqui que tá. E aí apareceu um cachorro e ele perguntou da menina, ela tinha o quê? Seus 15 anos mais ou menos. E então eu deixava o caminho preparado para poder ele entrar e fazer as perguntas dele, né? Aí ele perguntou: esse cachorro é bravo? Ela disse: não, ele não é brabo, ele não é brabo, não. Ora, depois eu conversando com ele, digo: olha, bravo para nós é uma coisa e brabo é outra. Embora seja o V seja uma variação do B. Aí eu mostrei para ele: nós temos assobio, assovio, vaqueta, baqueta, vassoura, bassoura, enfim, piaçaba, piriaçava, né? Então aqui não existe cachorro bravo, existe cachorro brabo, com B de bola mesmo, no início e no meio, né? Eu achei engraçado. Na hora ela corrigiu. Por quê? Porque ela se acha dona da língua. Então aquele pedaço é deles. Né? Eles agem, eles atuam naquele pedaço, eles são os donos. Então, para eles, o que é certo é o que eles falam, entendeu? Isso que é interessante. O dialeto. Vamos agora ao conceito de dialeto. Então, eu quero que vocês entendam a questão da dialetologia, né? E da sociolinguística. Não é uma forma de romper com o preconceito linguístico, tá? Dialeto. Eu vou primeiro falar de do português de Portugal. Portugal, como é que Portugal se comporta com relação ao Brasil? Como eu já falei para vocês, eles falam português correto e nós falamos um grande dialeto. Só que esse dialeto que eles falam, para mim, tem uma carga de preconceito muito grande. Então, eles usam a palavra dialeto no sentido pejorativo, tá? Então, não é nesse sentido que a dialetologia estuda, como variedade, né? Como essa variedade. Então, como se o deles fosse o correto e o nosso fosse o errado. Por isso que nós falamos a língua portuguesa por conta da influência dos portugueses que chegaram aqui, né? Mas nós não podemos falar igual aos portugueses de Portugal. Por quê? Porque nós temos uma miscelânea cultural, né? Nós temos uma influência indígena muito grande, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece que o Brasil era dominado pelos aborígenes, né? Pelos indígenas. E nós temos também uma influência negra muito grande, dada o processo de escravização, né? Então, nunca nós poderíamos falar igual o português de Portugal. Então, nós temos 3 raças aí misturando. E sem contar que ainda temos outras influências, né? No Rio Grande do Sul nós temos muito a influência alemã, italiana também. Em São Paulo nós temos chineses, japoneses, italianos. No Rio de Janeiro a influência muito grande, né? Dada até a vinda da família real que se alocou no Rio de Janeiro, então uma influência muito grande portuguesa, né? Enfim. E aqui no norte nós temos essa diversidade linguística, né? Dada às grandes
às grandes nações indígenas que nós temos, enfim. Então, nós jamais poderíamos falar com o mesmo português de Portugal. Eu só para vocês, só para falar um pouco da minha tese de doutorado, todo mundo deve conhecer, não sei, eu não encontrei muito fenômeno em Itacoatiara, mas eu encontrei em Silves, tá? É o alçamento, o alteamento da vogal O para o U, né? Então, a canoa, a pupa do mutu, é isso aí, enfim. Isso não é uma influência indígena, gente. Então, ainda que fosse, era uma variação. Então, nós não podemos ter preconceito com a variação. Se estivermos tendo preconceito com a variação linguística, estamos tendo preconceito com a cultura daquele povo, né? Contra o povo, porque a língua, ela é construída através das pessoas. As pessoas têm uma história por trás, entendeu? Então, eu fui fazer essa pesquisa, daí eu ia morar em Portugal para continuar fazendo a minha pesquisa e provar por A mais B de que isso não é uma influência indígena, tá? Ainda que fosse, né? Seria muito bem-vinda, porque é um dialeto, né? Bem peculiar, é uma variante bem peculiar que existe, sim, em Portugal, existe nos Açores, existe um resquício eu encontrei, porque eu fui cavucando, né, na história, na geografia, enfim, Santa Catarina. Porque aí você vai dizer, mas por quê? Porque os casais de açorianos vieram para o Brasil. Então, os locais por onde eles passaram. E chegaram até o Rio Madeira, principalmente em Borba, onde eles se... Por isso que Borba até o Rio Madeira ali, vindo de Parintins, do Pará até o Rio Madeira, é recheado dessa variação linguística, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho para desmistificar, né? Para tentar romper com esse preconceito que se tem contra a fala do caboclo amazonense, né? Mas enfim, e eu provei por A mais B que não era uma influência indígena, né? Isso aí veio de Portugal, esse mutuca, aliás, veio do latim, gente. Essa língua que está ali, se nós vamos estudar o latim, como eu estudei, tive que estudar latim também para poder fazer essa tese. Estudei muito latim, enfim. Por exemplo, guta, lá era guta, em vez de gota, é guta, né? A pupa, tinha toda essa característica que eu encontrei lá. É por isso que eu digo, é difícil de estudar. Foi difícil de estudar o latim porque ninguém tinha como registrar como nós temos hoje, né? Enfim. Então vamos deixar de dizer que existe alguém que fala certo, que fala errado, porque não existe isso. Nós falamos diferentes, né? Nós falamos de forma diferente. Por quê? Porque as culturas são diferentes, tá? Isso deve ser levado para a escola depois, quando nós tivermos um pontinho aí da sociolinguística na escola, nós vamos abordar. No português do Brasil há o dialeto caipira. O dialeto caipira de São Paulo quase não se entende, né? Então, essa porta, né? E aquele português que costumam dizer que é um português bem arrastado, né? Isso aí está lá no sotaque, daqui a pouco nós vamos ver. O dialeto amazonense, por exemplo, as variações linguísticas podem ser compreendidas a partir da análise de 3 diferentes fenômenos. Exposição aos saberes convencionais. Diferentes grupos sociais com maior ou menor acesso à educação formal utilizam a língua de maneiras diferentes. Situação de uso, os falantes adequam-se linguisticamente às situações comunicacionais de acordo com o nível de formalidade e contexto sociocultural. Gírias e jargões podem dizer muito sobre os grupos específicos formados por algum tipo de interação cultural. É disso que a sociolinguística gosta, dessa diversidade. Então, enquanto o Susi queria estudar a língua na sua unidade, né, a imanência da língua,
que não tinha nenhuma influência do falante, já o Labov, né, descobre que tinha sim, que nós conseguíamos, através da nossa performance dentro das nossas comunidades, nós modificarmos a nossa língua a todo momento. Né? Se não houvesse essa possibilidade de modificação, que língua que nós estaríamos falando? No mínimo, o indo-europeu, né, ou o latim, embora nós tenhamos muito resquício do latim, né, chegou, não que se fale latim, mas a influência dos radicais, como manus, que significava mão em latim, e aí nós vamos ter manufaturado, né? Manuseio, manual, enfim, lune, que era lua, aí passou um processo de desnasalização, e aí temos ainda esse radical, temos lunático, lunar, enfim, luneta, né? Enfim, o processo vai se modificando. Então, por que nós temos, embora as línguas neolatinas tenham vindo do latim vulgar, como eu falei ontem, mas não se pode falar igual. O francês tem coisas que a gente entende um pouco do francês. O espanhol também, porque elas estão muito próximas, mas não são iguais. O italiano, eu tenho facilidade de entender mais o italiano, né? Quando eu estive na Itália, eu conseguia conversar e entender um italiano, né? Porque eu usava expressões que eu já tinha estudado até no latim. Então, é interessante. Quando eu estive na Galícia também, que agora é anexada à Espanha, ali no norte de Portugal, meu Deus do céu, ali o português, eu entendia muito mais o português, o galego, né? Porque a língua já teve, o português já teve uma fase, foi o galego-português, depois que ela se desmembrou. Então eu tive muita facilidade de entender. Porque o importante é que o linguista, ele viaja, quanto mais ele viaja, aliás, eu já viajei muito pelo Amazonas, pelo Brasil, pela Europa, mas eu fico de ouvido ligado. O linguista é assim, ele fica todo o tempo fazendo comparações. Isso que é assim uma coisa meio louca, mas é interessante, isso faz parte da nossa profissão. Vamos ver idioleto. Conjunto dos hábitos linguísticos típicos de um determinado indivíduo que contribui para a sua caracterização linguística pessoal. É uma variação de uma língua única no próprio indivíduo. É manifestada por padrões de escolha de palavras e gramática ou palavras, frases ou metáforas que são únicas desse indivíduo. Cada indivíduo tem um idioleto. O arranjo de palavras e frases é único, não significando que o indivíduo utiliza palavras específicas que ninguém mais usa. O idioleto de uma pessoa também inclui os níveis de dicção ou linguagem que ela usa em diferentes situações sociais. Então, veja bem, a variação ela se dá no próprio indivíduo. Você, quando é criança, você tem uma linguagem. E à medida que você vai crescendo, nós chamamos isso de tempo aparente, né? Você vai envelhecendo, você vai mudando a sua linguagem. Então, veja bem, nada mais chamativo, que chama a atenção, se um idoso, né? Se eu, por exemplo, nos meus 65 anos, começasse a querer falar uma língua que eu falei lá na minha juventude. Né? Não cabe bem. Assim como eu falei para vocês ontem, que eu fechava os olhos e via aqueles jovenzinhos lá de Portugal falando português, assim, que eu ouvia o meu avô falando, aquele português bem eloquente, né? Com todas as letras, vosso, pai, que vosso, meu Deus, que língua, que maravilha, né? Então, o indivíduo ele vai mudando com o passar dos anos. Então, se ele não tem muita escolaridade, quando ele começar a entrar numa faculdade, ele vai mudar.
Ele não pode, na faculdade, continuar tendo o mesmo uso da língua, né? Porque senão ele vai ser discriminado. E aí tem mais nos ambientes. Se você está em casa, às vezes eu estou aqui em casa e eu utilizo determinados termos, ou faço uma construção, não quero saber do plural, tenho preguiça de botar o plural, os S em todas as. Enfim, aí, poxa, uma doutora falando isso. Sei lá, estou no meu momento de descontração. Diferente quando eu vou para uma sala de aula. Então, o indivíduo, ele tem isso, né? Isso é o idioleto. Então, são as várias línguas num único indivíduo, tanto na fase de vida dele, como nas situações, né? Vocês já viram quando a gente namora, né? E a criatura tem uma voz tão melosa, tão carinhosa, né? Depois que casa com poucos anos, aí a coisa começa a voz começa a se alterar, já, enfim. Então, quando você está brigando, você não vai usar a mesma língua que você está com a qual você está namorando, né? Você fica meloso, meu benzinho, não sei o quê, papapá, papapá. E quando você está brigando, você até o tom de voz aumenta, né? Então são várias situações. Você vai para um barzinho com seus amigos, você vai usar uma linguagem. Não procure falar o português culto, a norma culta. É inadmissível, ninguém te suporta. Você querendo falar aquele português eloquente de Machado de Assis, de Rui Barbosa. Não, pelo amor de Deus. Né? Agora, se você vai para uma faculdade defender uma dissertação, né? Enfim, você já vai mudar o seu tom. Você vai procurar um emprego, não vai falar palavrão. No campo de futebol você fala palavrão. Lá é o lugar adequado, no barzinho, sei lá. Mas vai procurar um emprego, chega lá com palavrão, o que é que você vai ganhar? Né? No mínimo um chute no traseiro, certo? Então isso é o idioleto. E por último, né, o sotaque, que se refere à pronúncia. Pronúncia que alguém tem ao falar outro idioma, caracterizada pela influência de aspectos linguísticos da sua língua materna. Olha, para uma pessoa, veja bem, eu, por exemplo, vim de Borba, eu me lembro quando eu vim estudar em Manaus, na década de 70, os colégios, os melhores colégios eram os colégios públicos, eu estudei no Solon de Lucena. E lá tinha muito riquinho, era muito riquinho. Eu, coitada, não tinha onde cair morta, né? E muito riquinho, e enfim, eu tinha vergonha até de abrir a boca, porque eu falava aquele português que eu sabia que estavam me condenando, né? Abria a boca, já sabiam que eu era do interior. Então eu me trancava, me fechava, me reservava. Muito bem. Mas eu já tenho, olha, a maior parte da minha vida. Então, se forem comparar a minha fala com, com os meus primos que ainda moram, né, lá em Borba, é diferente o sotaque. Né? Então, eu já tenho toda além de estudar a língua, eu tenho contato muito tempo das viagens, né? E a gente vai se influenciando, enfim. Agora, uma pessoa que vai para um lugar, por exemplo, para outro país, ela tem que levar um bom tempo para ela tentar se despreender, mas não se desprende do sotaque, dos resquícios da sua língua materna. Então, vai falar, se você for para os Estados Unidos, você vai falar o inglês com sotaque. Um sotaque. O português de Portugal é outro sotaque. Né? A Espanha é outro sotaque, falando inglês. Então, por quê? Porque tem a língua materna aí influenciando. Né? A prosódia, a fonética da língua materna vai influenciar. Então, não queiram, de uma hora para outra, deixar o seu sotaque de origem para querer falar, porque isso aí é exibicionismo. Não existe isso, de uma hora para outra eu perder meu sotaque.
Eu via, por exemplo, aquela moça que jogava basquete, a Hortência. Ela dizia que ela nunca ia deixar o sotaque dela. Era caipira mesmo, lá de, eu acho que Ribeirão Preto, se não me falharia, do interior de São Paulo. Então ela fala mesmo bem enrolada, é porta. E ela disse que eu não vou deixar o meu sotaque. Isso é fidelidade linguística. Eu também, embora eu já tenha morado muito tempo fora, mas quando eu chego à minha cidade, né, eu adoro falar aquele sotaque, eu adoro, né? Eu não me desprendo ainda das minhas origens, tá? Então, por favor, não queiram falar a- o sotaque de um outro, porque senão você de outra comunidade, de outro sistema linguístico, senão você vai passar o ridículo. Surgem expressões para sotaque como falar carregado, né, gente? Ah, ele fala carregado, ele fala arrastado, né? Muitas das vezes o indivíduo, ainda que passe anos a fio em outra comunidade linguística, não consegue se desprender dos resquícios fonético-fonológicos de sua língua materna. Aldo Bizoc, em seu livro O Universo da Linguagem, sobre a língua e as línguas, editora Contexto 2021, ressalta que o mais complexo ao se aprender um segundo idioma é reproduzir a pronúncia. É muito difícil se livrar do sotaque. Mas porque é tão difícil perder o acento nativo, né? A prosódia nativa da língua nativa quando se fala outro idioma. Por que será que é tão difícil? Porque é mais fácil dominar o léxico e a gramática de uma língua do que a sua fonética. Questiona o linguista. Eu tinha meu professor de latim, professor Valente, era professor de latim, professor de língua portuguesa 4, que estudava a história da língua. Ai, meu Deus do céu, ele ia buscar o latim, era uma coisa fascinante, eu adorava. E ele dizia que a fonética é a alma da língua. Então você não pode se despreender da sua alma, né? Então é por isso que é difícil a gente perder o sotaque. A gente conhece. Quando você abre a boca, eu hoje, eu tô paranoica. Toda vez que eu vou ao médico, vou ao supermercado, quando alguém fala perto de mim, eu digo de que região você é, de que município você é. Porque eu já sei o sotaque, eu já conheço o sotaque, né? Então hoje eu sei identificar todo mundo dentro do país porque conheço, né, a fonética de cada região. Então isso aí é interessante. O paraense, ele é diferente, né? Eu adoro ver a língua do paraense, né? Do nordestino, mas eu adoro do paraense porque está muito próxima da nossa, né? Eu acho engraçado, outro dia uma menina eu fui ao check-up, fazer um atendimento, né? E aí ela dizendo alguma coisa, ela falou pequena. Eu, meu Deus, de que parte você é do Pará? Aí ela, eu sou de Alenquer. Eu digo, pronto. Então, pequena, porque nós dificilmente nós falamos pequena. Muita gente do interior fala pequena, né? Mas se fala pequena, né? Enfim, a tendência maior é falar pequena. Ele próprio explica que, segundo as teorias linguísticas predominantes, que detalharemos mais abaixo, acredita-se que as crianças já nasçam com uma aptidão à linguagem, embora não tenham, obviamente, nenhum repertório de palavras ou conhecimento de pronúncias de idiomas. Certo? Então, com esse tópico, nós terminamos essa unidade e eu espero que vocês estejam atentos para as perguntas que forem me fazer, que eu estarei aqui à disposição de vocês, tá bom, amados? Uma boa noite e durmam bem. Vai ter que editar isso aí. Para que eu terminei. É o mesmo botão. Aonde? É? Pode tirar a coisa.